E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia. A semana passada nós tivemos um vídeo relacionado à Guerra Fria, para nós termos uma compreensão de fato o que é a Guerra Fria. E hoje nós estaremos dando continuidade, relembrando alguns pontos fundamentais do que foi visto por vocês no vídeo, porque o nosso tema trata a respeito da geopolítica do mundo bipolar, a nova ordem mundial. Mundo bipolar. Bipolar traz para nós dois polos. Que polos são esses? No período da Guerra Fria, vocês estudaram que o mundo estava dividido entre o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo pela União Soviética. Então o vídeo ele foi uma introdução direta para nós adentrarmos nesse capítulo, esse capítulo que é importante para a nossa compreensão da situação geográfica atual, as influências e importância do século XX para a compreensão geográfica. E aí o nosso paralelo se faz então do mundo bipolar à nova ordem mundial. Conceitos geopolíticos relevantes é o pontapé para nós compreendermos esse capítulo. E aí aparece para nós Estado em negrito e vem uma explicação que nós já definimos anteriormente para vocês, quando a inicial, o E maiúsculo, corresponde ao conjunto de todas as instituições políticas e administrativas que representa, organiza e governa o povo de um determinado território. O Estado defende a soberania de seu território e garante a aplicação das leis para que a sua população exerça a cidadania. E aí dois destaques: soberania e cidadania. Estado, nós referimos a país quando a inicial maiúscula, a inicial é maiúscula. Quando a inicial é minúscula, nós estaremos falando das unidades federativas. Exemplo, o Estado da Bahia, Unidade Federativa do Brasil, Unidade Federativa do Estado do Brasil. Estado, Unidade Federativa Bahia, o E minúsculo. Já Brasil, nós temos aí maiúsculo. Acima fala para nós geopolítica. O que é geopolítica? É uma área de estudos ligados à geografia, a história, ciências sociais. Ciências sociais, ela divide em três ciências: antropologia, ciências política e sociologia. Então a geopolítica abrange aí essas áreas de estudo, que se preocupa com as relações diplomáticas, militares, entre estados nacionais ou entre países. Continuando, soberania, poder exercido por um estado sobre um território. Cidadania, o exercício dos direitos e deveres do cidadão em um determinado país. Esses conceitos são fundamentais, vão gravando aí na mente de vocês. Agora aparece lá país. E aí nós temos território social, que tem um desenvolvimento político e geograficamente delimitado e habitado por população. Então, quando falamos de um país, nós iremos observar: o país ele trata de uma área territorial que tem uma política própria e passa a ser habitado por pessoas, ou tem uma nação. De outro lado, nós temos o governo. Passa a ser basicamente uma constituição por indivíduos, órgãos públicos que são responsáveis pela administração e pela condução dos rumos da sociedade. Então, tratamos aí da liderança. E lembrando que o governo ele estará embasado diretamente no que é descrito de uma constituição ou normas de leis, e essas leis ela tem um papel fundamental, o processo administrativo de uma determinada localização. Já território corresponde ou constitui em uma coesão espacial ou geográfica, o espaço em si. Já nação está tratando basicamente de elementos culturais e elementos étnicos. Então, nação nós não poderemos associar a país. País passa a ter um aspecto de governança com abrangência de território e um governo definido por normas, as constituições ou a constituição específica do país. Já a nação é a composição étnica desse país, os elementos culturais, as correlações mais associadas às pessoas em si. E aí, com o marca-texto de vocês, nesta página 6, há um parágrafo aí fundamental para vocês marcarem.
olhe só o que diz. Atualmente, a geopolítica estuda como os estados se relacionam, segundo as leis internacionais, de respeito à soberania de cada país. Quando um país é invadido, a ilegalidade da invasão é decretada, pois todo Estado é soberano sobre o seu território. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a fundação das Organizações das Nações Unidas, qualquer intervenção ou invasão a um território soberano só pode ser autorizado pelo Conselho de Segurança desse organismo mundial, ou Conselho de Segurança da ONU. E aí vem para nós, você sabia que o Conselho de Segurança é um órgão da ONU que tem o objetivo de tomar decisão para manter a paz e a segurança internacional, determinar a criação, continuação e encerramento das missões de paz, de acordo com os capítulos 6, 7 e 8 da Carta, e assim nós temos mais alguns detalhes aí referentes ao Conselho de Segurança da ONU. E aparece para nós, se temos nação, uma população de determinada região, o Estado em si, o país, com as suas normas, seu governo, seu território, tem soberania, mas perceberemos em alguns momentos que há conflitos e tensões geopolíticas, que elas não passam a serem apenas em um território, mas elas abrangem, de certa maneira, a outras áreas específicas. Como assim? Abrange país com país. Continuando, nós temos aí conflitos e tensões geopolíticas. Os conflitos e as tensões geopolíticas sempre existiram no mundo. Muitas guerras ocorreram ao longo da história e fizeram parte da conquista de territórios e da expansão de alguns estados, dos quais constituíram impérios e dominaram colônias. Os conflitos e as tensões podem ser internos, quando envolve grupos dentro de um território, e externos, quando envolve 2 ou mais países. Parada obrigatória, resolva aí esta questão no material de vocês, as questões 1, 2 e 3. Vamos para regionalizações mundiais e a geopolítica, e aí nós temos regionalização, traz a ideia básica de divisão de espaço territoriais. E aí nós temos, através da geopolítica, é possível analisar o espaço mundial a partir da influência dos países em suas regiões e no planeta. Alguns fatores importantes que marcaram a história mundial em diferentes momentos foram responsáveis pela formação das potências que exerceram influência hegemônica, ou seja, a interferência direta nas ações de outros países ou regiões, ou mesmo continentes inteiros, como ocorreu durante a Guerra Fria. Lembram lá do vídeo da semana passada? Guerra Fria, período aí de um conflito mais ideológico que nós vivenciamos no século XX. As divisões do mundo durante a Guerra Fria. Aparece para nós superpotências. Quem eram elas? Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representado pela sigla URSS. E aí nós iremos observar que, com base no período pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo travou em períodos de tranquilidade, de ameaças, a momentos críticos, no chamado aí Guerra Fria, que vai até o ano de 1991. Nesse período, nós iremos observar que as superpotências, elas se organizaram. Exemplo, a OTAN passou a ser uma organização direta dos países do bloco capitalista, e a OTAN traz para nós a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, que agrupa os Estados Unidos e seus aliados, alinhados ao capitalismo. Ao contrário, nós iremos observar o Pacto de Varsóvia, criado em 1955. Essa organização agrupou a União Soviética e os seus aliados que estavam alinhados ao socialismo. E aí as duas lideranças, o Kennedy e Nikita, que passam a representar uma quebra de braço
Porém, se fosse assim entre os líderes seria bom demais, mas olhem que eles estão sentados. Passavam a ser um período, a Guerra Fria, de ameaças de bombas atômicas, e todos estavam apreensivos em qualquer momento acontecer um grande desastre e mais um conflito ser armado no mundo. Lembram de Einstein, grande nome da física, cara fera pra caramba, era desajeitadinho, cabelo bagunçado, língua para fora, mas Einstein foi indagado uma certa feita: como será a Terceira Guerra Mundial? Ele respondeu: não sei, mas a quarta será com paus e pedras. O que Einstein quis dizer com a quarta e não respondeu a terceira? Porque a terceira seria baseada com bombas atômicas, e aí nós teríamos uma destruição geral e teria que recomeçar o processo histórico, tecnológico, das invenções do ser humano. Então as primeiras guerras, ou a quarta guerra, seria igualmente os primeiros conflitos, paus e pedras. Voltaríamos ao período pré-histórico, basicamente, para Einstein. Mas continuando, nós temos aí um mapa que traz para nós mapa mundo bipolar, divisão dos países, 45 a 89. Bipolar, dois polos, influência direta do capitalismo norte-americano, do socialismo da União Soviética. E aí tem algumas legendas que dá para percebermos e entendermos a influência desses países em que eles acabaram influenciando e como influenciando essas duas superpotências. E aí, nessa página aparece para nós uma subdivisão, uma regionalização entre primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Que corresponde ao primeiro mundo, formado pelos países capitalistas industrializados e desenvolvidos. Exemplo, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Segundo mundo, era formado pelos países socialistas e de economia planificada. Faziam parte desse grupo a União Soviética, os países da Europa Oriental, Cuba e China. Terceiro mundo era formado pelo restante do mundo, composto por países subdesenvolvidos e em desenvolvimentos localizados na África, na América Latina e na maior parte do continente asiático. Hoje nós não utilizamos essa descrição, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, apesar que no dia a dia nós ouvimos e até mesmo citamos países primeiro mundo, países terceiro mundo. Hoje os termos utilizados são países do norte, países desenvolvidos, e países do sul, países subdesenvolvidos ou países emergentes. Terceiro mundo nós não temos mais hoje, ou segundo mundo, desculpe, porque hoje nós temos aí o que se trata exclusivamente do fim dos países socialistas. Temos a China, temos a Coreia do Norte, mas eles não têm, de certa maneira, a união que eles possuíam anteriormente no período da Guerra Fria. Então nós temos aí, não há, de certa maneira, esse agrupamento. Resolvam também a página 11 no material aí de vocês. E aí, continuando, o mundo pós-Guerra Fria. Quando falamos pós-Guerra Fria, 1991, fim da União Soviética, fim da Guerra Fria, e aí nós iremos observar, inicia uma nova ordem mundial. Mas vamos entender um pouco esse contexto. Vamos lá para a União Soviética, especificamente na Rússia. A Rússia era o centro administrativo da União Soviética. Na década de 80, nós iremos observar Gorbachev, o líder da União Soviética. Ele percebe algumas irregularidades que não agradavam o seu modelo administrativo. Então ele percebeu que era necessário realizar algumas reformas. A Glasnost passou a ser uma reforma mais voltada no cenário político, com implantações direta em combater a corrupção no governo, e ele também desenvolve a perestroika, que passava a ser medidas ligadas à questão econômica. Então uma política mais econômica, a perestroika. Quando Gorbachev ele traz a Glasnost, reestruturação política, administrativa, combater a corrupção, perestroika, dar um avanço econômico, melhoramento na economia, o presidente da Rússia, Boris, percebeu que era o momento certo de ampliar as reformas e abandonar o socialismo e implantar o capitalismo, que nós iremos perceber que de fato irá ocorrer. E aí, em 1991, nós teremos o fim do bloco da União Soviética, fim exclusivamente da Guerra Fria. Mais abaixo traz para nós um detalhe sobre o Muro de Berlim.
E aí nós iremos observar, em 1949, as áreas administradas pelos países capitalistas formaram o território da Alemanha Ocidental, e a área administrada pela União Soviética integrou o território da Alemanha Ocidental. Até 1961, cidadãos das duas áreas podiam transitar livremente de um lado para o outro da cidade. Com o acerramento da Guerra Fria e a intensa migração do lado oriental para o ocidental, o governo da Alemanha Oriental resolveu construir, em agosto de 1961, um muro, que ficou conhecido como Muro de Berlim, dividindo os dois setores. A construção passou a impedir a passagem de cidadãos do lado oriental para o ocidental. E aí vem para nós uma pergunta básica: qual o maior símbolo da Guerra Fria? O Muro de Berlim, 1989. Basicamente, aí 28 anos de existência, o Muro de Berlim foi derrubado. Se o maior símbolo da Guerra Fria foi derrubado em 1989, nós temos aí basicamente uma demonstração direta do fim, do enfraquecimento do bloco socialista, e aí nós teremos, de certa maneira, o fim da Guerra Fria, que ocorre apenas em 1991. E aí vem Tratado 2+4, tratado assinado pela Alemanha Ocidental, pela Alemanha Oriental e pelos 4 países aliados da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido, que definiu o rumo da nova Alemanha reunificada. Isso em 1990. Então a Alemanha reunifica a Alemanha que estava dividida do lado oriental, socialista, ocidental, capitalista, e aí volta a unificação. Depois vem o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso em 1991, lembrando que levou o enfraquecimento de fato desse grupo foi o chamado aí a criação Gorbachev, Perestroika e Glasnost. E aí, com a divisão, nós iremos observar que no lugar da União Soviética foi criado a Comunidade dos Estados Independentes, CEI, e nós iremos observar 15 novos países independentes surgiram nesse período: a Estócia, a Letônia, a Lituânia, a Rússia, a Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, a Geórgia, a Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Quirguistão. Olha que nomes de países nós iremos observar surgimento aí nesse período que nós estamos estudando o mundo bipolar. Mas uma paradinha na página 15 resolve essas 3 questões. O material está bom demais, nos dando aí a possibilidade de vermos questões limitadas. Então, período bipolar, o mundo está dividido em 2 polos. 1941, nós iremos notar, e vem aí o surgimento da era multipolar ou unipolar. Multipolar, vários polos; unipolar, que nós temos aí a influência direta do capitalismo, ou chamada de globalização. E aí nós estaremos dando uma pausa em nossa explicação e continuaremos então depois nesta parte aqui falando de globalização. Forte abraço a todos vocês e continuemos dedicados e esforçando cada vez mais para aprendermos todas as ciências relacionadas ao nosso campo de estudo. Forte abraço!